Olá! Neste vídeo eu vou introduzir a noção de autovalores, autovetores, polinômio característico, apresentar as primeiras ideias, um exemplo que vai servir de motivação da utilidade dos autovalores e autovetores e também as primeiras propriedades e como que a gente faz para encontrar autovalor e autovetor. Eu vou começar com um exemplo que vai servir de motivação e já vai introduzir as primeiras ideias sobre o tema. Esse exemplo se trata de um clássico sistema predador-presa. Ele se resume da seguinte maneira: tem uma população de coelhos e raposas convivendo juntas. Os coelhos são as presas que servem de alimento para os predadores, que são as raposas. Os coelhos se reproduzem rapidamente e as raposas precisam comer os coelhos para sobreviver. A taxa de crescimento da população de coelhos depende da reprodução e do quanto é eliminado pelas raposas. E a taxa de crescimento das raposas depende do número de raposas e da quantidade de coelhos que elas têm para comer. Então, baseado nisso, vamos considerar a situação que, no ano inicial, que é o que eu estou chamando aqui de n igual a 0, haviam 30 coelhos e 20 raposas. E que a cada ano que passa, a relação entre o número de coelhos e raposas ela é dada por essas duas equações. O número de coelhos no ano n mais 1, ele é 4 vezes o número de coelhos menos 2 vezes o número de raposas. E o número de raposas no ano n mais 1 é igual ao número de coelhos mais o número de raposas no ano n, que é o ano anterior. E aí a pergunta é: queremos descobrir o número de coelhos e raposas após 50 anos. Ou seja, quem é C de 50 e R de 50. Então, para resolver isso, vamos escrever na forma de um vetor o C de n, que é o número de coelhos, e o R de n, que é o número de raposas. Então, esse seria o vetor população depois de n anos. Pela informação que foi dada, o P de 0, que é a quantidade de coelhos e raposas no ano 0, é 30 e 20. E o P de n mais 1, pelo sistema anterior, Cn mais 1 é 4Cn menos 2Rn. E os Rn mais 1 é Cn mais Rn, que eu posso reescrever na forma matricial como essa matriz que multiplica CnRn. Então, se eu chamar de A essa matriz que apareceu aqui, 4 menos 2, 1 e 1, o que a gente obtém? O P de n mais 1 é A P de n para todo n natural. Então, em particular, P de 1 é o AP de 0. O P de 2, ele é o AP de 1. Só que o P de 1 é a mesma coisa que AP de 0. Então, substituindo, vai ficar A ao quadrado P de 0. Fazendo esse processo indutivamente, eu vou chegar que o P de n mais 1 é AN mais 1 vezes P de 0. Então, para achar o P de 50, que é o que a gente está interessado, eu preciso encontrar quem que é a potência 50 da matriz A. E aí multiplicar por P de 0. Só que calcular potência de matriz não é uma tarefa fácil, mesmo aqui para uma matriz 2x2 apenas. Observe as primeiras potências. A ao quadrado, se eu multiplicar A por A, vai me resultar nessa matriz aqui. A ao cubo é A ao quadrado multiplicada por A. Vai resultar nessa segunda matriz. A ao quarta vai ser A ao cubo multiplicada por A. A gente não consegue assim, indicar, observar um padrão simples para poder descrever quem que é A de 50. Não é uma tarefa fácil em geral, a menos para algumas matrizes mais simples. Então, qual que é a sacada aqui que vai facilitar esse trabalho e que a gente vai aprender como encontrar, se for possível, no caso da matriz A, são dois vetores, que aqui eu estou chamando de U e V,
que satisfazem uma relação especial. Quando eu multiplico A pelo vetor U, que é o 10, 10, eu vou resultar com o vetor 20, 20, que é 2 vezes U. Então, deixo aqui para vocês verificarem, só lembrando que a matriz A é 4 menos 2, 1 e 1. Então, se vocês multiplicarem A por 10, 10, vai dar 40 menos 20, 20. 10 mais 10, 20. E se vocês multiplicarem A por 20, 10, vocês vão ver que dá 60, 30, que é 3 vezes V. Ou seja, o produto da matriz A por esses dois vetores dá um múltiplo escalar desses próprios vetores. Então, significa que ao multiplicar a matriz A por esses vetores, o vetor resultante é um vetor que está na mesma direção do vetor original. Esses vetores, quando acontecerem isso, eles vão ser chamados de autovetores da matriz A. A gente vai ver depois a definição em geral. E os escalares que aparecem, aqui o 2 e aqui o 3, são chamados de autovalores da matriz A. Como A vezes U é 2 vezes U, então, por exemplo, A ao quadrado vezes U vai ser A, 2U, e vai ser 2AU, vai ser 2 vezes 2U, ou seja, 2 ao quadrado vezes U. E aí, indutivamente, vocês concluem que A elevado a qualquer potência n vezes U vai ser 2 elevado a n vezes U. E a mesma coisa no caso de V, só que aqui vai aparecer 3 elevado a n vezes V. Vamos só relembrar aqui o que a gente quer. A gente tem o P de 0, que é 30, 20. E a gente quer encontrar o P de 50, que é A 50 vezes P de 0. Tá. Uma vez que a gente encontrou esses vetores U e V especiais, e é fácil calcular potências de A vezes U e potências de A vezes V, o truque vai ser escrever esse vetor P de 0, que é o que eu quero fazer a multiplicação aqui pela potência de A, como uma combinação linear de U e V. No caso aqui, a combinação linear é simplesmente o P de 0 igual a 1 mais V, já me gera o 20 e 30. Mas a mesma ideia que eu vou escrever aqui vai se aplicar se fosse uma outra combinação linear, com outros escalares alfa e beta aparecendo aqui. Beleza. Então, P de 50 é o que a gente quer encontrar, que é a 50P de 0. Só que no lugar de P de 0, agora eu vou substituir U mais V. E aí, uma matriz multiplicada por uma soma de vetores, eu posso separar dessa maneira. A 50 vezes U é 2 elevado a 50 vezes U. A 50 vezes V é 3 elevado a 50 vezes V. E aí agora é fácil de descrever, é só substituir o U, que é o 10, 10, e o V, que é o 20, 10. Eu vou ficar que o P de 50 é esse vetor aqui. Só lembrando o que era o P de N, ele era o C de N, no caso aqui é o C de 50, R de 50. Então, uma vez que eu obtive o P de 50, eu sei quanto que é o número de coelhos após 50 anos, que vai ser a primeira coordenada aqui desse vetor, e o número de raposas após 50 anos, que vai ser a segunda coordenada aqui desse vetor. Agora eu vou colocar aqui as primeiras definições em geral. É importante ressaltar que agora nós vamos estar interessados em operadores lineares, transformações lineares de V para V. E nós vamos estudar quando que tais operadores possuem alto valor, alto vetor, quando que eles são diagonalizáveis, que depois nós vamos ver a definição. Então, vou pegar um K espaço, lembrando que K pode ser R ou C, reais ou complexos. A definição de um alto valor de T vai ser um escalar tal que
existe um vetor não nulo que T de V é lambda V. O vetor nulo satisfaz isso para qualquer escalar. Se eu colocar aqui o zero, o T de zero é zero. E o zero pode ser escrito como lambda vezes zero, que é o vetor nulo. Então, ele sempre satisfaz. Por isso que na hora da definição, só vai ser interessante considerar os lambdas tais que existem vetor não nulo que satisfaz isso. E aí, quando existir, a gente diz que o lambda é um alto valor, e o vetor não nulo que satisfaz isso é chamado de alto vetor de T associado a lambda. Agora eu vou definir o que é chamado de alto espaço de T associado a lambda. Vai ser esse conjunto dos V em V, tal que T de V é lambda V. Então, fixa um lambda em K e vamos olhar quais são todos os vetores tais que T de V é igual a lambda V. Se vocês observarem, esse conjunto ele é exatamente o núcleo do operador T menos lambda identidade. Por quê? Quem que está no núcleo desse operador? São os vetores V em V, tais que isso daqui é zero. Para estar no núcleo significa que o operador aplicado no vetor é igual a zero. Só que isso daqui é igual a zero é a mesma coisa que dizer que T de V menos lambda V é igual a zero. E isso daqui é a mesma coisa que dizer que T de V é lambda V. Então, esses dois conjuntos são iguais, e daqui eu já concluo, por exemplo, que isso aqui é um subespaço de V, porque eu sei que o núcleo de um operador sempre é um subespaço do domínio. Então, isso é um subespaço. Vocês poderiam também verificar diretamente, né? Mostra que o vetor nulo está aqui, que ele satisfaz T de zero é igual a lambda vezes zero. Se eu pegar dois vetores que satisfazem, a soma satisfaz. Se eu pegar um vetor que satisfaz em um escalar qualquer, o múltiplo escalar desse vetor também vai satisfazer. E é chamado de alto espaço de T associado a lambda. Da definição, já sai diretamente que o lambda é um alto valor, sem somente ser esse subespaço for diferente só do vetor nulo. Como é subespaço, sempre tem o vetor nulo, mas o interessante vai ser quando existem vetores não nulos nesse subespaço, que vão ser exatamente os autovetores associados à lambda. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente determinar quem são os autovalores e os autovetores desse operador que está dado aqui. T de K2 em K2, definido por T de XY igual a menos YX. Então, nós vamos considerar os dois casos, tanto K sendo os reais quanto sendo os complexos, e vamos avaliar as semelhanças e diferenças nesses casos aqui. Primeiramente, a gente faz a continha da definição de alto valor, para procurar quem são os possíveis vetores XY e lambdas que satisfazem T de V é igual a lambda V. T de XY é menos YX. E lambda XY é lambda X, lambda Y. Então, essa igualdade acontece se somente ser menos Y é lambda X e X é lambda Y. Juntando que X é lambda Y com esta equação aqui, substituindo, eu vou ficar que menos Y é lambda ao quadrado Y. Aí, passando menos y para o outro lado e colocando em evidência o y, eu vou ficar que lambda ao quadrado vezes y tem que ser zero. Se o y for zero, lembra que eu estou já usando aqui nessa conta que o x é lambda y. Então, se o y for zero, o x, que é o lambda y, também vai ser zero, e aí eu fico com o vetor nulo. Beleza, não seria autovetor. Então, como eu estou procurando os possíveis autovetores, são vetores não nulos, eu vou supor o y diferente de zero, e aí a partir dessa equação, se o y for diferente de zero, eu tenho que ter obrigatoriamente que lambda ao quadrado mais 1 seja igual a zero, para lambda ser um alto valor desse operador. E é aqui que entra a diferença. Lembrando que o lambda, ele é um escalar que está em K. Então, se eu estou considerando
R2, ele é um R espaço vetorial, meus escalares vão ser números reais. Se eu estou considerando C2, ele é o C espaço vetorial, e aí os escalares vão estar em C, que podem ser complexos. Então, para o caso real, essa equação, como vocês sabem, não tem raiz real. Não existe nenhum lambda real que satisfaz a equação x² mais 1 igual a 0. Portanto, isso significa que T não possui autovalor nem autovetor quando eu estou considerando R2. Agora, no caso complexo, aí essa equação tem solução. Tem duas soluções. Lambda pode ser I ou menos I. Daí lembra, os possíveis autovetores vão ser da forma x igual a lambda y. Ou seja, eu estou considerando os vetores da forma lambda y, y. Então, no caso do lambda igual a i, eu vou estar com os vetores da forma i, y, com y variando nos complexos. Isso daqui dá exatamente todos os múltiplos escalares do vetor i1. Portanto, o autoespaço associado aí vai ser o gerado por esse vetor. E no caso lambda igual a menos i, então eu vou ficar com os vetores da forma menos i, y, que são os múltiplos escalares do vetor menos i1, que é exatamente o conjunto gerado por menos i1. Esses vão ser os autovetores associados ao menos i. Então, por exemplo, isso daqui, se eu pegar esse vetor i1, eu vou ter que o t dele é i vezes v1, e no caso desse outro vetor, menos i1, eu vou ter que o t dele é menos i vezes ele. No caso real, só observando também uma outra maneira da gente concluir que o operador t de xy, que foi dado com menos yx, que ele não tem autovetor, é se a gente já observasse de cara que esse operador, ele é, na verdade, a rotação de 90 graus. Se eu pego aqui, ó, um xy, e eu levo no vetor menos y, x, ele é o vetor rotacionado de 90 graus. Vocês podem verificar, por exemplo, que o menos yx com xy, o produto escalar dá zero. Ou seja, eles são ortogonais. Ou, por exemplo, montando a matriz desse operador em relação à base canônica, ela vai ser a matriz que leva o 1, 0. Ele vai no 0, 1. E o vetor 0, 1 vai no menos 1, 0. Que é exatamente a matriz de rotação com o θ igual a 90. É cosseno de 90 menos seno de 90, seno de 90, cosseno de 90. Então, uma vez que você observou que em R2, geometricamente, esse operador ele é pegar um vetor qualquer e rotacionar 90 graus, você já conclui que não poderia haver nenhum autovetor, porque um autovetor seria um vetor tal que t dele é um múltiplo dele. Só que nenhum vetor, exceto o vetor nulo, vai num múltiplo escalar dele mesmo, porque muda a direção, rotaciona 90 graus. Então, seria uma outra maneira de concluir que não tem autovetor pensando geometricamente. Essa interpretação geométrica só vale para o caso real. Para o caso complexo, aí é outra história. Agora a gente vai ver nessa proposição maneiras equivalentes de descrever se um lambda é autovalor do operador t ou não. Então, essa proposição diz que são todas equivalentes essas afirmações. A primeira, lambda é um autovalor.
é equivalente a dizer que T menos lambda e D não é injetor, e isso é óbvio do fato que o alto valor, ele é alguém que existe um V diferente de zero, tal que T de V é lambda V, que é a mesma coisa que T menos lambda identidade aplicado em V ser zero, ou seja, ter um vetor não nulo no núcleo desse operador. Núcleo de T menos lambda e D ser diferente de zero. Então, quando o núcleo é diferente só do vetor nulo, o operador não é injetor. E também é equivalente a não ser inversível, dado que os espaços aqui têm a mesma dimensão. Então, é injetor, sei somente se é inversível, sei somente se é sobrejetor. Outra equivalência possível é que essa matriz ela é singular, significa que ela não é inversível. Isso segue do fato que o operador ele é inversível, se ele for um isomorfismo, isso é sei somente se a matriz dele em qualquer base é uma matriz inversível. E por fim, essa 4 é equivalente ao determinante dessa matriz ser não nulo. E aqui, o único trabalhozinho é usar a propriedade que a matriz de uma soma é a soma das matrizes. Aqui ficaria menos lambda vezes a identidade na base B. A matriz de um escalar vezes um operador é o escalar vezes a matriz desse operador. E a matriz do operador identidade, fixada a mesma base no domínio e contradomínio, é exatamente a matriz identidade, no caso aqui é de ordem n, que é a dimensão do espaço. Esse determinante C0 é a mesma coisa que o determinante disso aqui ser igual a zero. E aí, com isso, a gente obtém uma maneira de caracterizar os autovalores como raízes desse polinômio aqui. Então, eu vou definir esse polinômio da seguinte maneira: é o determinante dessa matriz aqui. Eu estou colocando aqui o x como uma incógnita, seria o lambda que aparece aqui. Quando a gente vai procurar os possíveis autovalores, a gente coloca isso aqui como x e vê quem são os valores escalares que, ao substituir por x, deixa esse determinante igual a zero. Ou seja, a gente procura exatamente as raízes desse polinômio aqui, que é chamado de polinômio característico de T. Uma observação importante: esse polinômio não depende da base B que eu fixei para encontrar aqui esse determinante. Por que que não depende? Vamos verificar aqui. Suponha que eu tenha C uma outra base do meu espaço V. E aí, o que que acontece com a matriz desse operador na base C em relação à matriz desse operador na base B? Já foi explicado em outro vídeo que essas matrizes são semelhantes. Isso serve para qualquer operador. Se eu mudar a base, as matrizes vão ser semelhantes e elas se relacionam através das matrizes de mudança de base. Então, aqui vai aparecer matriz de C para B e aqui de B para C. Ou, em outras palavras, eu posso trocar de B para C por CB a menos 1 vezes o resto. Ao considerar o determinante dessa matriz, o que que vai acontecer? Propriedade de determinante. Determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes. Então, vai ficar o determinante dessa matriz inversa de C para B, que é a mesma coisa que o inverso do determinante, ou 1 sobre o determinante, vezes o determinante desta outra matriz, vezes o determinante da matriz de B para C. E aí, isso aqui são escalares, eu posso comutar, cancelar esse com esse, e no final eu sobro
só com o determinante dessa matriz na base B. Isso é uma propriedade, dadas duas matrizes semelhantes, elas sempre possuem o mesmo determinante, e por isso não importa se a gente escolheu para começar aqui o cálculo do polinômio uma certa base B ou qualquer outra base que seja, desde que eu sempre considere a mesma base no domínio e no contradomínio. No final de tudo, eu vou resultar com o mesmo polinômio característico. E aqui mais duas observações. O polinômio característico, ele vai ser um polinômio de grau exatamente n, que é a dimensão de V, e com coeficiente líder menos 1 elevado a n. Como é que eu verifico isso? Bom, essa matriz de T na base B, ela só vai ter escalares em K nas suas entradas. Ao subtrair menos x vezes a identidade, o que eu vou estar fazendo com a matriz de T na base B? Vamos dizer que ela é uma matriz aqui, A1 até A1N, AN1, ANN. Uma matriz quadrada n por n. Quando eu fizer menos x vezes a identidade, o que eu vou fazer com essa matriz? Só na diagonal principal eu vou subtrair x em todos os elementos da diagonal principal. N menos x. E o resto continua igual. Para calcular o determinante dessa matriz, vocês podem, por exemplo, expandir em cofatores e verificar que vai aparecer um polinômio de grau 1 que multiplica o determinante n-1 por n-1. Aí depois expande esse segundo determinante, vai aparecer mais um polinômio de grau 1 que multiplica o que já tinha um polinômio de grau 2 vezes o determinante do resto. Então, por indução, vocês verificam que no final de tudo, o determinante dessa matriz vai ser um polinômio de grau exatamente n, cujo coeficiente líder vai ser o produto desses menos x aqui, tem o n deles, então vai ficar no final menos 1 elevado a n vezes x a n no termo de maior grau desse determinante aqui. Aqui vale um comentário também. Tem livros que preferem definir o polinômio característico como sendo o determinante de x e n menos a matriz de T. Fazendo isso, aí sempre o polinômio resultante ele vai ser mônico. O que multiplica aqui vai ser 1, o coeficiente líder. No entanto, eu acho que assim é mais trabalhoso de calcular, porque você vai ter que colocar um sinal de menos em todas as entradas da matriz. Eu acho mais simples simplesmente colocar o sinal de menos nos x que aparecerem subtraindo aqui na diagonal principal, e com isso talvez a gente não tenha um polinômio mônico, e sim apareça um menos x elevado a n. Eu ainda prefiro trabalhar assim do que calcular dessa maneira. As raízes desse polinômio ou desse vão ser as mesmas. Independente, qualquer polinômio, as raízes dele ou de menos ele são iguais. Então, não altera quem são os autovalores. Só vai mudar a forma de trabalhar com o polinômio. Então, eu prefiro considerar dessa forma, mas é bom vocês saberem que tem livros que consideram essa outra definição para o polinômio característico. E, por fim, se eu tiver com um espaço vetorial complexo, então o polinômio característico sempre tem raízes. É o teorema fundamental da álgebra. Qualquer polinômio tem raízes nos complexos. E isso vai me dar, então, que qualquer operador sempre tem autovalor quando eu estou considerando espaços complexos. No caso de espaços reais, pode acontecer deste polinômio não ter raízes e então eu não ter autovalores, como foi o exemplo que a gente viu lá da rotação de 90 graus. Que eu coloquei ele aqui novamente, agora para a gente procurar os autovalores através do polinômio característico. Como é que a gente faria isso?
Precisamos fixar uma base, que eu posso escolher qual eu quiser, que eu estou escolhendo a base canônica, e descrever quem que é a matriz de T nessa base. Então, para calcular a matriz de T, eu vou ter que calcular o T de 1, 0. O T de E1, que é o 1, 0, vai ficar 0, 1. Então, coloco aqui na primeira coluna 0, 1. O T do E2 é o T de 0, 1, vai ficar menos 1, 0. E aí vamos encontrar quem que é o polinômio característico desse operador. Lembrando, ele é o determinante da matriz de T, em alguma base que eu escolher, menos x vezes a identidade, no caso aqui a identidade 2 por 2. Então, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui, menos x, 1, 1. Esse determinante, calculando aqui, dá x ao quadrado menos mais 1. Então, esse é o polinômio característico desse operador. Os autovalores vão ser as raízes desse polinômio, que, como a gente já falou no outro exemplo, no caso real não tem raiz, então não tem autovalor, e no caso complexo, as raízes vão ser i e menos i. E agora eu coloquei aqui a matriz do exemplo 1, aquela do sistema predador-presa, para a gente ver como encontrar autovalores e autovetores dessa matriz. Tudo bem que eu defini autovalor e autovetor para operador, mas tudo que a gente definir e fizer para operador, a gente consegue transportar para a linguagem de matrizes, pensando, por exemplo, no operador TA. Aqui vamos pensar de R2 para R2, e faz o quê? Pega um vetor V e multiplica por essa matriz. Ao trabalhar com esse operador, a matriz dele na base canônica vai ser exatamente A. E o operador dele é multiplicar a matriz por vetor. Então, a gente pode, por exemplo, trazer o que seria um autovetor de uma matriz. É um vetor tal que A vezes V é igual a lambda V. No caso aqui tem que ser um vetor de R2 ou de C2, que é o que faz sentido, que dá para multiplicar por essa matriz. Então, quando existe um vetor não nulo que satisfaz isso, ele é chamado de autovetor da matriz e esse lambda é chamado de autovalor. Para encontrar o polinômio característico, é só eu aplicar a definição e no lugar da matriz do operador eu já coloco diretamente a matriz A. Então, vamos fazer isso aqui. Calcular o polinômio característico dessa matriz. Vai ser o determinante da matriz A menos x vezes a identidade. Então, subtraio x aqui na diagonal principal. Calcula esse determinante. 4 menos x, 1 menos x. Menos mais 2 vezes 1, que é 2. Então, abrindo aqui, eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 4x, menos 5x, 4 mais 2, mais 6. E aí vocês verificam que as raízes desse polinômio vão ser exatamente o 2 e o 3. Ou seja, eu posso fatorar esse polinômio dessa forma, x menos 2, x menos 3. Pode usar aí soma e produto ou a fórmula de Bhaskara, que vocês preferirem. Então, eu tenho essas duas raízes que vão ser exatamente os dois autovalores da matriz A. O lambda igual a 2 e o lambda igual a 3, que foi o que a gente mencionou lá no início, a gente só não explicou como encontrar os autovalores e os autovetores. Então, os autovalores já mostramos aqui que vão ser o 2 e o 3. Agora, como que eu acho o U, que é o autovetor
associado ao 2, ou seja, ele é um vetor tal que A vezes U é 2U. Então, eu vou simplesmente usar a definição. Posso substituir nessa igualdade ou acho mais fácil trabalhar com A menos 2 vezes a identidade, procurar os vetores que dão 0. Ou seja, os vetores que estão no núcleo dessa matriz aqui, A menos 2 identidade. A menos 2 vezes a identidade é a mesma coisa que eu pegar essa matriz aqui e no lugar do x colocar 2, colocar um dos autovalores. Então, aqui vai ficar 4 menos 2, 2. Aqui fica menos 2, 1. E aqui 1 menos 2, menos 1. Aí, vou multiplicar por um vetor genérico, que é o que eu quero encontrar, de modo que isso aqui dê 0. Ao fazer isso, eu preciso resolver o sisteminha linear 2x menos 2y igual a 0 e x menos y igual a 0. Observem que esse sistema ele possui duas equações equivalentes. Uma é um múltiplo escalar da outra. Então, eu posso, por exemplo, eliminar essa equação aqui do sistema, que ela não está me acrescentando nada. E sempre isso vai acontecer. No caso de uma matriz de ordem maior, vão ser mais equações, mas algumas delas vão poder ser eliminadas. Por quê? Porque essa matriz ela nunca é inversível, uma vez que eu já estou pegando os lambdas, que são raízes do polinômio característico, e, portanto, que anulam o determinante dessa matriz aqui no caso. Então, se ela não é inversível, as suas linhas não formam vetores ali, não formam uma base. E, portanto, alguma tem que ser combinação linear das outras. Pode ser mais de uma ou uma, pelo menos, tem que ser combinação linear das outras, porque eu preciso ter solução não nula desse sistema, pelo modo que eu considerei aqui os autovalores. Eles são exatamente os que anulam esse determinante aqui. Então, daqui eu tiro que os vetores que satisfazem isso, eles têm x igual a y. Ou seja, eles são os vetores da forma xx. Eu posso escrever como x vezes 1, 1. Então, são todos os múltiplos escalares do vetor 1, 1. No caso lá, foi considerado o vetor 10, 10, só porque ia ficar mais simples de escrever o meu p de 0 como u mais v. Se eu tivesse considerado o vetor 1, 1, aí na hora de escrever a combinação linear, ia aparecer 10 vezes esse vetor, mais aí o outro escalar que multiplica o outro autovetor. Então, lá foi escolhido 10, 10. Mas pode-se escolher qualquer múltiplo escalar, vai ser um autovetor associado a 2. Lembrando que o autoespaço associado a um autovalor é subespaço. Então, se eu pegar qualquer múltiplo escalar, tem que estar lá também. Então, é assim que eu encontro um autovetor associado ao 2. Para encontrar um autovetor associado ao 3, eu vou usar a mesma ideia, só que no lugar de 2 aqui, eu vou colocar 3. Então, eu vou pegar essa matriz, no lugar do x, colocar o 3, multiplicar por um vetor genérico xy igual a 0, 0, e encontrar quem que são os vetores que satisfazem. Vamos fazer aqui rapidinho só para vocês verem. Então, apaga isso. A menos 3 identidade vai ser a matriz 4 menos 3, 1, menos 2, 1, e 1 menos 3, menos 2, vezes xy igual a 0, 0, vai me dar x menos 2y igual a 0. As duas equações vão ser iguais aqui. X menos 2y igual a 0 me diz que os x tem que ser 2 vezes y. Então, os meus v's autovetores associados ao 3 vão ser da forma 2y, y. Ou seja, são os múltiplos escalares de 2, 1. E aí eu poderia escolher qualquer múltiplo escalar de 2, 1, vai ser um autovetor associado a 3. Beleza?
Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Valeu pela atenção e até mais.